A experiência de retornar constantemente a Deus é um movimento essencial da nossa vida todos os dias. Eu preciso voltar a Deus, porque voltar a Deus é, ao mesmo tempo, voltar a mim mesmo. Hoje, por exemplo, você viveu um dia em que ofereceu seu tempo, seu talento, aquilo que aprendeu, tudo aquilo que pôde compartilhar com os outros. E é também no trabalho, seja ele qual for, que conquistamos nossa dignidade e garantimos a sobrevivência. Hoje você se deu a muita gente, se dedicou com atenção e esforço. Ou, se sua rotina é em casa, uma vida doméstica muitas vezes exaustiva, tanto para mulheres quanto para homens, enfrenta um dia a dia intenso, repetitivo, desgastante. Realizar as mesmas tarefas todos os dias não é simples nem fácil. É preciso vencer a monotonia e encontrar razões para seguir adiante, mesmo quando tudo parece pesado. Você se dedicou, percorreu caminhos, falou com muita gente, respondeu inúmeras mensagens, manteve contato com pessoas diversas. Agora, chega a hora de retornar a si mesmo. Todo santo dia deveria ser assim. Depois de se doar ao outro, é hora de se recolher, de ser somente seu, de se reencontrar com sua essência. Mesmo dividindo a cama ou o espaço com alguém, é fundamental criar uma rotina de retorno a si. Retornar a si é retornar ao ser. Caso contrário, nos desgastamos antes da hora e passamos a doar aquilo que não temos. O desgaste do ser ocorre quando damos demais aos outros e não nos renovamos. Não nos refazemos para ter energia e força para continuar oferecendo o nosso melhor no dia seguinte. O interessante é que, ao retornar a si mesmo, também retornamos ao Deus que habita em nosso interior. É o momento de fazer o exame de consciência, de entrar em comunhão consigo mesmo. Ouvir-se é essencial. Infelizmente, não temos esse hábito com frequência. Vivemos acelerados, apressados, e vamos para a cama com a mesma ansiedade que acompanhou nosso dia inteiro. Estamos sempre grudados aos celulares, distraídos por estímulos constantes. Criar uma rotina de voltar a si é necessário. Sabe como? Percorrendo o caminho que já passamos e reorganizando os passos que demos. Isso é fundamental para a vida interior. A vida interior, na verdade, é isso: viver em processos contínuos de autorrestituição, de retorno e reconstrução. O desgaste diário pode ser reparado com momentos de solidão, um instante apenas para si. Às vezes, até durante o banho, ali você não terá contato com ninguém, não atenderá ligações, nem enviará mensagens. Nesse momento, você se refaz, se reencontra, volta a ser você mesmo, conectando-se com sua essência. Ouvir-se é fundamental. Se desaprendemos a nos ouvir, perdemos a referência do que queremos, do que podemos ou não podemos fazer, do que desejamos e do que rejeitamos. Como receberemos essas informações se não prestamos atenção a nós mesmos, se não nos escutamos verdadeiramente? E aqui surge uma característica marcante da pós-modernidade. Transferimos para os outros a responsabilidade de nos dizer quem somos. Há pessoas que chegam à terapia esperando respostas prontas. O terapeuta vai me mostrar. Mas não é assim. Somos nós que precisamos nos conhecer, nos definir, descobrir o que queremos, como queremos e com quem queremos compartilhar nossa vida. Se não temos o hábito de nos ouvir, de perceber nossa própria voz interior, como poderemos descobrir nossa verdade apenas através dos outros? Ou pior ainda, como evitar que nossa insatisfação se manifeste em adoecimentos emocionais ou até físicos, resultado de anos vivendo em desarmonia com aquilo que somos e queremos ser? Como saber se estou apenas cansado ou se há algo mais profundo me afetando? Quando me escuto de verdade, posso perceber: estou cansado, preciso descansar, fazer férias e logo estarei recuperado. Mas se o problema for insatisfação com o que faço, não há férias que tragam alívio, porque o descontentamento vem de dentro, daquilo que não preenche minha vida. Às vezes, por não refletir sobre essa diferença, vamos vivendo insatisfeitos sem perceber. Ignoramos nossos desconfortos, passamos por cima deles, atropelamos sinais internos e muitas vezes só tomamos consciência quando o corpo e a mente entram em colapso, quando o organismo nos obriga a parar.
A síndrome de burnout é exatamente isso. Trabalhar demais, sem perceber que aquilo nos desgasta, até que o corpo e o espírito começam a reagir com apatia, desânimo e falta de vontade de viver. Ficamos sem coragem de levantar da cama, sem energia para enfrentar as atividades cotidianas. Para evitar esse tipo de desgaste, precisamos prestar atenção à vida que levamos todos os dias. Hoje você viveu, fez escolhas, conviveu com pessoas, disse coisas, ouviu outras. O que de tudo isso você reconhece como parte de você? O que não reconhece como seu? O que do seu dia você gostaria de repetir amanhã? E o que não deseja repetir de jeito nenhum? Esse é o ponto central. Uma pessoa me perguntou: será que a minha profissão pode atrapalhar meu crescimento espiritual ou meu relacionamento com Deus? Pode. A escolha do que fazemos tem grande impacto sobre a qualidade da nossa vida espiritual. Um trabalho exaustivo que consome nossas emoções pode dificultar muito o desenvolvimento espiritual, porque o equilíbrio da vida interior está diretamente ligado à saúde emocional. Lembro que no passado discutíamos os grandes desafios que algumas profissões trazem, especialmente no direito. Um advogado criminalista, por exemplo, a lei determina, e com justiça, que até mesmo pessoas que cometeram crimes graves têm direito à defesa. Cabe ao advogado agir para minimizar as consequências do ato, independentemente da gravidade do crime. O mundo do criminalista é pesado. Ele lida diariamente com situações extremas, de grande complexidade e impacto emocional. É um ambiente de constante combate e isso naturalmente afeta sua vida pessoal e espiritual. É preciso saber como lidar com essas tensões. Se eu fosse advogado criminalista, sei que enfrentaria grandes dificuldades. Uma simples notícia de um crime já me deixaria abalado. Por isso, é essencial ter clareza sobre a profissão que escolhemos e entender como ela afetará nossa mente e nosso coração. Imagine uma pessoa de alma sensível, que sofre profundamente com a dor alheia. Como ela lidaria com o mundo do direito criminal? Cada profissão traz desafios próprios e é preciso preparar-se para eles, reconhecendo os impactos que terão na vida emocional e espiritual. O médico, por exemplo, também enfrenta uma rotina intensa e cansativa, lidando diariamente com vidas humanas, decisões críticas e responsabilidades enormes, que exigem equilíbrio emocional constante e cuidado consigo mesmo. Pense na medicina, por exemplo. Posso encarar meu ofício como uma oportunidade de trazer saúde e alívio às pessoas, e isso se torna um caminho para alimentar minha espiritualidade. Já no direito, não sei qual seria o gancho espiritual de verdade. Nunca refleti profundamente sobre isso. Como um advogado que lida com conflitos constantemente pode encontrar maneiras de nutrir a própria espiritualidade? Valeria a pena ouvir o testemunho de algum advogado que consegue, no cotidiano, exercer o direito e manter uma vida espiritual saudável. Claro que é possível. Estou apenas exemplificando uma situação que não conheço intimamente. Se eu fosse advogado criminalista, sei que enfrentaria grandes dificuldades nesse sentido. No entanto, pode ser que esse advogado já tenha desenvolvido uma imunidade emocional para lidar com a pressão do dia a dia e ainda assim consiga chegar em casa e cultivar sua vida espiritual. Talvez até descubra maneiras de incorporar valores e espiritualidade no exercício do direito, tornando o trabalho um canal de crescimento interior. O fato, minha gente, é que qualquer ofício que exercemos precisa estar alinhado com nossa alma. Isso é essencial para todas as profissões que escolhemos exercer. Sem essa consonância, o desempenho profissional fica comprometido e a vida espiritual se fragiliza. Cultivar a espiritualidade é fundamental para exercermos bem nossas funções. Você vai perceber que, mesmo lidando com contendas ou desafios específicos da profissão, é possível construir uma vida espiritual consistente. O desafio do médico será diferente. O do fisioterapeuta terá outras nuances. O do nutricionista outro ainda. E o do padre, bem, porque o padre tem como missão principal provocar vida espiritual nas pessoas que acompanha. Ele precisa, por honestidade com o ofício que escolheu, viver em constante busca do que é realmente espiritual, minimizando ao máximo as influências externas
que possam desviá-lo do caminho da santidade. Essa vigilância é diária, intensa e necessária. São Paulo deixa isso muito claro quando fala sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Um padre, por exemplo, precisa cultivar continuamente os frutos do Espírito, porque só assim será capaz de conduzir outras pessoas de maneira verdadeira e transformadora. Sem isso, não há condução espiritual eficiente. Outra dúvida que surge com frequência é: o que não constitui direção espiritual na relação entre mentor e direcionado? A vida espiritual engloba todos os aspectos do ser, incluindo a saúde emocional. Tudo aquilo que você experimenta emocionalmente deve ser levado para o seu diretor espiritual, como parte do processo de crescimento e discernimento. Para muitas pessoas, isso pode parecer distante, porque os padres estão sobrecarregados com inúmeras atividades pastorais. Raramente sobra tempo para realizar direção espiritual de forma contínua. Às vezes, o que se consegue é apenas atender confissões, mas atendimento de confissão não é direção espiritual completa. Direção espiritual é um espaço de encontro entre sacerdote e cristão, ou entre cristão e mentor, que promove evolução e discernimento. Tudo aquilo que não promove crescimento, reflexão ou transformação não é direção espiritual. Se na conversa com seu diretor surgirem propostas que ferem o bom senso, ou que você percebe que não vêm de Deus, aquele espaço deixa de cumprir seu propósito. Toda vez que você percebe que aquilo que está sendo dito ajuda a refletir sobre a sua vida, a melhorar sua qualidade emocional, a repensar sua postura no trabalho ou até mesmo as escolhas que fez, você está efetivamente em estado de direção espiritual. Onde a direção espiritual é mais comum? Entre pessoas consagradas. Seminaristas precisam ter um diretor espiritual, leigos consagrados costumam ter alguém que os orienta, assim como as irmãs, freiras e demais consagradas. No meio do povo, nem sempre encontramos alguém que desempenhe esse papel. A falta desse acompanhamento é sentida. Por isso aqui podemos oferecer uma espécie de auxílio, mas não substitui a conversa regular que você pode ter com o padre, pastor ou líder espiritual de sua comunidade, seja você cristão católico, ortodoxo ou evangélico. O essencial é compreender que a direção espiritual é fundamental para a educação da consciência cristã. Nosso espírito precisa ser educado, e isso se realiza através da direção espiritual. É quando começamos a aprender a trilhar o caminho interior. Muitas vezes, uma pessoa é muito religiosa, participa da missa, do culto, de grupos de oração ou do terço. Mas será que ela é realmente espiritualizada? Nem toda vida religiosa se transforma em vida espiritual. Ela ocorre quando a participação na igreja ou nas práticas religiosas nos impulsiona a percorrer os caminhos internos, os mais desafiadores. Quando nos voltamos para dentro de nós, nos escutamos, nos percebemos e fazemos perguntas importantes sobre nós mesmos e nossas escolhas. Padre Jonas dizia que quando alguém enfrentava uma crise, ele via o aspecto positivo e orientava. Agradeça a Deus pela crise. A crise é uma oportunidade de sair da zona de conforto, pensar de forma diferente, repensar caminhos e olhar para a vida com uma perspectiva mais ampla e fecunda. Essa é a chance de olhar para si mesmo com atenção, de ouvir o que a própria consciência tem a dizer, algo que na correria do dia a dia frequentemente deixamos de fazer. Quando prestamos atenção à voz interna que indica o certo e o errado, estamos, na verdade, ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes, ingenuamente, esperamos que Deus nos fale como um trovão ou de forma grandiosa. Não é assim. Deus nos fala através da consciência e muitas vezes é por meio de reflexões externas, como esta, que Ele desperta nossa atenção e nos guia internamente. Repare, não sou eu que estou criando esse entendimento em você. Sou apenas um instrumento que ajuda a acordar sua voz interior, aquela que indicará o que é certo, o que é errado, onde insistir e onde recuar. A palavra externa provoca um movimento interno. Eu não entrego respostas prontas, apenas inicio o processo. Assim como um bom terapeuta não fornece soluções prontas, a direção espiritual também é uma construção.
A verdade se revela conforme você se engaja nela. Quando você se pergunta honestamente, estou bem? Isso se torna um hábito essencial. Olhar para si mesmo no espelho e questionar, estou bem? É algo que ninguém mais pode fazer por você. A responsabilidade é sua, não de terceiros. Às vezes, quando outra pessoa nos pergunta, ficamos sem saber o que responder. Por quê? Porque não temos o hábito de nos fazer essa pergunta. Não ouvimos o suficiente a nós mesmos para responder com propriedade. É hora de começar a se perguntar e refletir sobre isso todos os dias. Dessa forma, emocional e espiritualmente crescemos. Quando nos colocamos no caminho interior, descobrimos quem é Deus em nós e como Ele age através de nossa consciência e escolhas. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Isso nos ajuda a continuar nosso propósito, que é levar fé e esperança para todos. Obrigado pela sua companhia. Que esta semana seja repleta de bênçãos, sob a proteção de nosso Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.